E aí, rapaziada, tranquilidade? Bom, hoje é segunda e e ontem eu fiz a prova de transferência para a UF. Provavelmente eu já falei isso em algum vídeo, mas para quem não sabe, eu ia fazer essa prova de transferência, né? Eu estudo filosofia na UFRJ e pretendo ir para a UF, porque além de ser muito mais perto para mim, eu prefiro o sistema de ensino da UF, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre por que eu não gosto de filosofia na UFRJ. Por esse motivo, eu estou tentando ir para a UF, né? Então, ontem foi a prova de transferência e eu vou falar um pouco aqui agora sobre como é a prova de transferência no geral, né? A prova de transferência na UF é chamada de TRM, né? Que é transferência, reingresso e mudança de curso. Então, tem essas três formas de você entrar numa faculdade sem ser pelo Enem, hoje em dia, né? Geralmente em qualquer faculdade, né? E por mais que nas faculdades elas podem mudar esse nome dessa prova, geralmente tem a mesma função. Então, o que é, por exemplo, a transferência, né? Vamos lá. A transferência é quando você estuda em uma faculdade e você quer ir para outra faculdade. Pode ser o mesmo curso ou pode ser outro curso. No meu caso, eu faço filosofia na UFRJ e eu quero ir para filosofia na UF. Então, eu fiz a prova na modalidade de transferência para filosofia, mas poderia ser, por exemplo, eu faço filosofia na UFRJ e quero ir para psicologia na UF. Também seria transferência, porque eu estou transferindo de uma faculdade para outra. O reingresso é o seguinte, é quando você está acabando o curso, né? E daí você quer fazer outro curso na faculdade, só que sem entrar pelo Enem, né? Você quer tentar fazer, digamos assim, direto. Então você faz esse reingresso e daí você reingressa na mesma faculdade, só que em outro curso. Geralmente as pessoas fazem muito isso quando elas estão acabando licenciatura, por exemplo, e elas querem fazer bacharelado ou vice-versa, né? Porque hoje em dia a gente já não tem mais aí a licenciatura plena. O que era a licenciatura plena? Licenciatura plena eram cursos em que você tinha, no mesmo tempo lá que você fazia o curso, você estava pegando matérias de licenciatura e de bacharelado. Então quando você terminava, você era licenciado, e ao mesmo tempo você era bacharel. Hoje em dia não tem mais isso, pelo menos creio que a maioria das faculdades não tem mais a licenciatura plena. E por último, né, a mudança de curso. A mudança de curso, você faz essa prova quando você está na UF, por exemplo, no caso, né? Quando você está na faculdade e você quer mudar o curso dentro da mesma faculdade. Então vamos supor, eu faço filosofia na UFRJ e se eu quisesse ir para psicologia... Não, eu só peguei o exemplo de psicologia, né? Qualquer coisa, pode ser jornalismo na UFRJ. Então eu faria mudança de curso, né? No caso, eu estou falando da UF. Mas o objetivo aqui é falar sobre a prova de transferência, né? A prova de transferência, ela vai ser a mesma prova para todo mundo. E a prova de reingresso e mudança de curso, daí já vai ser outra prova. Então, como assim? Por exemplo, eu fiz a prova de transferência para filosofia. A prova de transferência para filosofia consiste na prova de português, ciências humanas e redação. A redação é para todo mundo, vai ter redação. Vamos supor que alguém fizesse para entrar para física. Aí seria a prova de matemática, português e redação. Eu acho que não tem física na transferência, agora não me lembro direito. Mas enfim, o que eu estou falando é o seguinte: quem vai entrar para algum curso de humanas iria fazer a mesma prova de humanas que eu fiz. Então eu fiz uma prova de ciências humanas que a mesma pessoa que estava transferindo para direito teve que fazer, entendeu? Então transferência é o mesmo modelo de prova, as mesmas questões. Só muda para reingresso e mudança de curso. Então a prova de transferência é uma outra prova da mudança de curso e reingresso. Pelo que eu li lá na UF, a prova de transferência ela é baseada em tópicos específicos, tópicos já da faculdade, digamos assim, do curso, sabe? E a prova de reingresso e mudança de curso é baseada em tópicos do ensino médio. Eu fiz a prova e achei muito fácil. Quando eu saí da prova, eu tinha achado assim muito fácil. Eu falei, tipo, nossa, cara, como é que... Eu tava pensando assim, como é que eles conseguem excluir? Porque, vamos supor assim, para direito tem pouca vaga para transferência e muita demanda. Tem muita gente querendo entrar. Então eu pensei, como que eles conseguem fazer com que não entre todo mundo? Porque é uma prova muito fácil. É o que eu pensei quando eu saí da prova. Eu achei que era fácil. Eu achei que pra mim tinha sido muito fácil. Cara, eu cheguei em casa e tal, né? Aí já esperei um tempo assim e eles lançaram um gabarito, né? As questões certas. Cara, eu tinha errado assim bastante. Eu achei que eu ia acertar quase todas e eu errei bastante, cara. Então, assim, não sei direito o que aconteceu. Só que daí depois, realmente, analisando a prova melhor, você percebe que tem umas provas, umas questões que são realmente fáceis e tem outras que já são mais específicas. Por exemplo, tinha uma questão
perguntando sobre a economia da China, a atual economia da China, por que estava com problema e tal, enfim, são algumas coisas mais específicas mesmo, que você deveria estar atualizado, e às vezes até algumas coisas mais de geografia, e pô, cara, eu sinceramente não sou bom em geografia, então assim, não me dei tão bem na prova. Estranho assim que eu achei, que quando eu fui olhar ontem, olhar melhor isso daí, eu fui ver que se você fizesse mudança de curso e reingresso para filosofia, vamos supor, aí a sua específica ia ser filosofia e português. Então uma coisa que eu achei muito estranha, né? Porque para transferência tinha que fazer ciências humanas, que daí já englobava essas mais de geografia, e questão de filosofia mesmo assim quase não tinha, entendeu? Então não entendi muito bem por que transferência, como eles botaram questões específicas, parece que eles já entendem assim, que você tinha que saber específico. Mas então eu deveria fazer uma prova só de filosofia, né? Já que eu vou transferir para filosofia e tal. Enfim, achei um pouco estranho isso. Mas vamos lá, é o seguinte, a prova ela tem 20 questões. Tem a prova de ciências humanas, né? Esse caderno aqui, ciências humanas, ela tem 20 questões. Tem a prova de língua portuguesa, que tem 20 questões. Isso eu tô falando pro que eu fiz, tá? Que era filosofia, para transferência. E tem a proposta de redação, que também vem assim no caderninho. A proposta de redação é aí uma proposta nível Enem, uma proposta dissertativa e argumentativa. Eu achei que pudesse ser manifesto, ou então, que às vezes tem na UERJ, eles botam estilo carta, mas não, era estilo dissertativo e argumentativo mesmo. 25 linhas apenas, e a linha bem mais espaçada, uma linha bem maior do que no modelo Enem. A proposta de redação foi sobre respeito pela diferença. O Brasil está pronto para acabar com a intolerância? Então eu achei uma proposta bem tranquila, dava para você pensar várias coisas sobre e falar bastante. Então assim, eu achei uma proposta tranquila, tinha bastante texto motivador, né? Imagens e tal, várias coisas aí. Eu achei a proposta de redação tranquila. Agora, a prova, como eu tinha falado, vamos começar comentando pela língua portuguesa. Logo na primeira questão, a gente já tinha aí um texto, né? Um textinho aí, e daí estava perguntando qual o modelo, né? Aqui ó, pode-se dizer que a construção do fragmento de texto acima configura uma sequência predominantemente, e só tem 4 alternativas, tá? Não é que nem o Enem que tem A, B, C, D e E, tem A, B, C, D. Daí era narrativa, expositiva, descritiva e argumentativa. Eu marquei descritiva, eu errei, era expositiva. Eu fiquei bem na dúvida, eu quase marquei expositiva, achei estranho assim. E daí a princípio eu falei, pô cara, que questão fácil, porque o cara tava falando assim, a convivência das pessoas em sociedade se desenrola sob a forma de gestos, de arte e significação. Produzimos e captamos sentidos por meios variados, que podemos agrupar em 3 ordens de multisão. Enfim, o cara tava para mim descrevendo como a gente dá sentido para as coisas, e para mim ele estava descrevendo, mas na verdade não, ele estava expondo. Enfim, eu não vou ficar aqui comentando muito assim sobre cada questão. Você pode dar uma olhada, vou deixar aqui embaixo o link das provas anteriores. Foi uma coisa que eu deveria ter feito, eu deveria ter olhado as provas anteriores e estudado por elas. Eu estudei, na verdade, pela bibliografia sugerida, né? No fim do ano passado eles colocaram lá, acho que é a ementa que chama, né? Que seria o que iria cair, e daí tava lá os tópicos de cada prova, né? Referente ao curso que você iria entrar, que você queria entrar, e dessa forma eles colocavam lá os tópicos e bibliografia sugerida, ou seja, livros que eles indicavam. E eu estudei pelos livros que eles indicavam, né? Eu acabei não estudando muito, eu confesso, mas dei uma estudada pelos livros, caiu assim alguns textos mesmo dos livros que eles botaram. Mas depois que eu me toquei, ontem só que eu fui me tocar, que eu poderia ter estudado pelas provas anteriores que estão lá, certo? Então foi assim, idiotice minha, entendeu? Então fiquem atentos a isso, né? Porque com o Enem eu já estava acostumado a estudar por prova anterior, só que agora eu bobeei muito, né? Poderia ter estudado por prova anterior e já teria uma noção de como era. Além do que, eu acabei nem lendo muito o edital, entendeu? Então, pra mim, eu nem sabia quantas questões iriam ser. Eu acabei nem olhando isso. Não façam isso, leiam sempre o edital, vejam quantas questões são e tudo mais. Mas é isso, bem mais assim, menos cansativo, né? São 40 questões só. O Enem são 180, né? Então, bem menos cansativo. Eles mesclam bastante, né? Entre questões mais específicas e questões tranquilas, assim. Tinham questões que eram... Vamos dar uma olhada aqui, eu vou falar uma questão, por exemplo. Aqui, essa questão aqui eu achei bem específica, ó.
Era o seguinte, tinha um texto, né? E daí falava o seguinte: aponte a opção que identifica o mecanismo de coesão textual desenvolvido a partir da expressão sublinhada no enunciado, abre aspas, que podemos agrupar, sublinhado, em 3 ordens muito amplas, fecha aspas. Então, em 3 ordens muito amplas, ele perguntava se era catáfora, anáfora, elipse e repetição. Cara, catáfora e anáfora, eu lembro que eu já estudei isso, mas acho que foi assim, tipo, no primeiro ano do ensino médio. Então era uma coisa que eu achei meio específica, tipo assim, eu não lembrava disso, sabe? Então, alguém que é de letras provavelmente tiraria de letras isso daí. Mas eu errei, né? E, enfim, acho que era catáfora, agora nem me lembro. Eu já vi o gabarito, mas, né? Agora, uma questão que eu achei bem tranquilo, então pra vocês verem como eu achei assim, na hora da prova eu achei que era muito fácil, mas depois eu vi que não, né? Eu vi que era difícil algumas, mas tinha questão fácil também, bem fácil, que eu achei, no caso, foi essa daqui, ó. No fragmento acima, o emprego do travessão tem como justificativa. No caso aqui, não era travessão de diálogo, tá? Era aquele travessão em que o cara fala, por exemplo, assim... No caso, vou ler um pouco do texto, né? Esses sentidos construídos na interação resultam de nossa capacidade de conferir aos dados e fatos do mundo um lugar ou função no território. Travessão físico, moral, cultural, etc. Travessão de novo, continua o texto. Então, esse travessão era o quê? Tinha a função de complementar a informação anteriormente dada. Eu achei tranquilo, porque as outras alternativas eram o seguinte: apresentar o discurso denunciador do texto. Não, né? Claramente, se você tivesse habituado aí a ler um pouco histórias, assim, até mesmo fantasia, você sabe que o travessão nesses textos de diálogos é diferente desse tipo de travessão aqui. Aí a outra era enumerar tópicos em uma progressão temporal, não é também, e indicar uma digressão com quebra na sequência de ideias, não, porque ele não quebrou a sequência de ideias e ele não foi para um outro tema que ele estava falando, né? Enfim, eu não vou fazer desse vídeo uma análise completa da prova, eu queria falar mais mesmo como foi a minha experiência e relatar aqui, né, que eu fiquei, na verdade, bastante chateado, porque eu achei que eu tinha me dado muito bem e eu não me dei bem. Assim, quer dizer, eu não me dei mal, mas assim, eu acertei 11 questões, né, na prova de humanas, eu acertei 11 questões das 20, ou seja, um total de 55% da prova que eu acertei. E na prova de língua portuguesa, eu também acertei 11 de 20 questões, por coincidência, não sei, que é um total também de 55% da prova, né. Fiquei bem chateado, cara, porque por mais, assim, que pra filosofia, transferência, eu vi lá, e provavelmente eu vou conseguir, de acordo com as vagas que tem, eu fiquei me sentindo mal porque eu fiquei assim, cara, pô, eu já fiz 1 ano de filosofia e eu me senti meio burro, assim, tipo, caraca, tudo bem que quase não caiu numa questão, assim, mais relacionadamente à filosofia, né? Mas mesmo assim, cara, eu que busco tanto estudar e tal, me senti bastante chateado, cara, bastante chateado mesmo. Na redação em si, eu já acho que eu vou melhor, entendeu? Porque eu consigo mais, assim, argumentar e tal, sei lá. Mas essas questões, assim, aqui, eu acho que não sei o que aconteceu, cara, sei lá, eu achava que era fácil, mas foi difícil. Aí eu fui dar uma olhada, né, pra comparar as provas de reingresso em mudança de curso, como foram. E daí eu achei assim, cara, que sinceramente eles falam que reingresso em mudança de curso é tópico do ensino médio, diferente de transferência, que é tópico específico, né. Eu achei estranho, cara, porque não vi às vezes tanta diferença assim, sabe. Eu acho que eles mexem bastante, entendeu? E não sei assim por que reingresso e mudança de curso é tópico de ensino médio e de transferência é tópico específico, né? Sendo que às vezes, pelo que eu olhei a prova, eu achei o contrário até. Então, na real, eu não sei, cara. Eu acho que eles, como eu disse, mesclaram bastante, botaram uma coisa bastante mista, né? A prova em si, o horário dela que você tem pra fazer lá são 4 horas de duração. Dá pra fazer, assim, eu consegui fazer, né? Se bem que eu não fui bem, mas enfim, eu achei que eu tava fazendo tudo direitinho, né? São 4 horas aí, mais ou menos tipo o Enem, né? E na verdade, se você for pegar aqui é bem diferente, né? Porque são 40 questões, são 4 horas. O Enem te dá 90 questões para 4 horas e meia, e no outro depois 90 questões mais uma redação para 5 horas e meia. Na verdade, essa ordem tá trocada, né? Que é o primeiro dia que é a redação. Mas enfim, era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu queria comentar aqui que eu fiz essa prova de transferência. Eu achei que teria pouca gente, assim, no máximo, sei lá, 100 pessoas, mas tinha bastante gente. Não era que nem Enem, né, que daí para trânsito, tudo, não, mas tinha bastante gente lá na UF fazendo, né.
E depois eu pensei, lógico, né? Não tem só a prova de transferência. Tinham pessoas fazendo reingresso, mudança de curso. E também, pelo que eu ouvi falar lá, tinha gente de Volta Redonda, de outros campos da UF, que tiveram que fazer a prova aqui, no Gragoatá, né? Então, mais ou menos por isso, né? Que tinha bastante gente, assim, tinha até pessoas vendendo caneta e tal. E é isso, cara. Assim, eu fiquei bastante chateado mesmo, porque eu achei que tinha sido fácil a prova, mas não foi nem um pouco fácil, né? Uma coisa pra ficar de aprendizado aí é aquela velha coisa que a gente já meio que sabe, né? Mas é difícil aplicar, que é você não comemorar antes da hora e também não ficar triste antes da hora, mas você esperar acontecer, entendeu? Não esperar acontecer parado, mas vocês entenderam, né? Na prova, pô, você faz a prova e tenta ficar meio tranquilo, assim, sabe? Tipo, eu não fui mal, assim, eu acertei 55%, ou seja, 5% a mais da metade. Mas, poxa, cara, eu achei que eu ia bem, eu achei que as questões tinham sido bem fáceis, entendeu? Só que não foram fáceis, entendeu? E talvez eu não sei por que eu achei que... Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, né? Por que será que eu achei fácil e não eram fáceis, né? Eu não sei, cara. Olhando assim as provas, eu acho que talvez é porque... Sei lá, talvez eu tivesse muito confiante, não sei. Não sei mesmo, cara. Mas eu fiquei bastante chateado mesmo, né? Eu acho até que eu vou passar, porque pelo que eu tinha visto lá, tem 2 vagas para 2 pessoas, ou seja, só tem mais uma pessoa para filosofia. Então, assim, provavelmente eu vou passar, né? Porque 0 eu não vou tirar, a não ser que, sei lá, não sei qual o quesito direito para passar, entendeu? Tem os pesos, né, de cada prova e tal. E, assim, é isso, cara. Se você não sabia ainda que tinha prova de transferência e tal, se você, tipo, acha que só tem o Enem, dê uma pesquisada, sabe? Talvez seja interessante aí para você, se você quer fazer um outro curso, se você já está numa faculdade, seja interessante esse método de entrar. Eu fiquei sabendo, pelo que eu acho, que até se você está numa faculdade particular, você pode entrar numa federal através da transferência. Acho que talvez não todas as faculdades aceitem isso, mas eu acho que a UF aceita. Tem que pesquisar melhor, né? Mas fica aí então para vocês darem uma olhada, quem quiser. É uma prova aí que pouca gente conhece. As pessoas geralmente falam só bastante mais do Enem, mas também tem aí, né, as provas de transferência, mudança de curso, reingresso. Eu realmente quero ir para a UF, porque além de eu não gostar do esquema, sei lá, do cronograma direito da UFRJ, fica muito mais próximo eu ir para a UF, né? Fica mais próximo de mim e eu pagaria bem menos então, né, para ir até lá, porque para ir para a UFRJ, além de ser bastante demorado, é mais custoso para mim, né? Então é isso. Queria mais relatar mesmo como que foi a prova pra mim, que eu tava confiante, achei que tava tranquilão, mas não foi fácil, então. E é isso, cara. Moral aí da história: estudem com antecedência através das provas anteriores, de qualquer curso que você for fazer, certo? Estudem através das provas anteriores, leiam o edital, tá? Leiam o edital, é bastante importante isso daí. E é isso, cara. Quase que eu esqueci de falar, cara. Ontem daí, quando eu voltei da prova e tal, e vi o gabarito, eu acabei até meio que ficando bastante depressivo, assim, porque... mal também, porque eu falei, pô, cara, eu errei umas questões que eu achei que eram fáceis, eu fiquei me sentindo burro e tal, fiquei muito mal mesmo. Acabei até tomando remédio, então eu queria só relatar isso mesmo, pra falar que isso acontece, né, cara? Isso acontece e... é normal, assim, se você já passou por isso também, saiba aí que não é o único, cara, entendeu? Então é isso, cara. Qualquer coisa aí, comentem, peçam ajuda, sei lá. E vamos ver aí. Depois eu venho aí com novidade, né? Se eu passei ou não. Não sei quando que vai sair a nota. Porque o gabarito já saiu, né? Mas não sei quando que vai sair, falando assim, se eu passei, se eu não passei. Por enquanto eu ainda continuo aí na FRJ, né? Até agora só voltou o PIBID, né? O estágio que eu faço. De repente eu faço um vídeo aí em breve falando sobre o PIBID, o que é e tal. Mas é isso, galera. Um abraço e valeu.